Poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vida poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Boa noite, queridos. Que a paz e a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite, né? Que possamos estar juntos nesse tempo, orando juntos e, principalmente, aprendendo junto aquilo que o Senhor quer falar no coração de cada um de nós, né? Hoje eu estou sem o meu companheiro, ele está com, sei se é conjuntivite, mas ele está com os olhos bem agravados, então ele não vai participar da live, né? Mas ele está aqui do meu lado, está aqui do ladinho junto comigo, né? Então que o Senhor possa estar abençoando ele, abençoando cada um que está assistindo nessa noite, né? Que o Senhor possa realmente ser conosco nesse tempo que vamos passar juntos aqui. Boa noite para a Anitta, lá em Xanxerê. Boa noite para a França, para o Gessé, para o Davi, para a Ana, para o Caleb. Boa noite para a Dona Sueli, seu Sadia, Lineracema. Que o Senhor esteja com vocês. E o nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas 8, de 1 ao 3. E a palavra do Senhor diz assim. E aconteceu depois disto que andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, chamada de Madalena, na qual tinha saído 7 espíritos malignos. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pessoas que compartilham graça e misericórdia. Esse texto, ele relata a passagem de Jesus aqui na Terra. E Jesus, ele ia andando, e por onde ele ia andando, ele ia fazendo milagres, as pessoas iam se convertendo a ele, iam se misturando e iam ajudando. E aqui eu chamo a atenção essas duas mulheres. Joana, que era mulher de um procurador, né? Era mulher de uma pessoa muito importante naquela comunidade, e Susana, e elas serviam Jesus naquele tempo com seus bens. Elas ajudavam a propagar o reino de Deus com Jesus através dos seus bens, daquilo que elas tinham para ajudar a alimentar as pessoas, para ajudar a cuidar das pessoas. E naquele tempo, assim, lá a cultura daquele tempo era que as mulheres, elas não tinham valor.
elas não eram reconhecidas. Mas aí a gente vê quanto Jesus já nos valorizava como mulher, já nos valorizava como pessoas, porque para Jesus ele não tem acepção de pessoas. E essas pessoas, elas transmitiam, então elas compartilhavam graça e misericórdia. E quantas pessoas hoje precisam de graça, de compaixão, de misericórdia e não tem quem faça isso por elas? Que não tem quem olhe por elas, que não tem quem ore por elas, né? Muitas vezes nós falamos para as pessoas, nós estamos bem, mas no nosso canto, e não saímos fazer o nosso trabalho. No domingo eu fiz um comentário na igreja, né? E algo assim que bem impactante, que serve para todos nós, para quem está assistindo. Isso é indiferente de igreja, de religião. Eu assisti um vídeo na semana passada e esse vídeo ele falava das pessoas criticando igrejas, criticando padres, pastores, que são popstar, que são lá, que atraem multidões, que cobram para fazer o trabalho, né? E falando de igrejas que as pessoas estão em pecado, mas estão lá na frente, falando de Jesus, as pessoas estão fazendo com a vida toda errada, mas elas estão cantando no louvor das igrejas, né? Nossa, aquela pessoa faz isso, e chega no final de semana, chega no domingo, ou o dia que for, ela está lá na frente, falando de Jesus, lendo a palavra, pregando, cantando. Todos somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos somos pecadores, né? Mas a discussão nesse vídeo que eu assisti era isso, porque como, né, pessoas, eu não quero ir na igreja porque fulano tem a vida toda errada e tá lá na frente falando e louvando a Deus, né? E isso me chamou muita atenção. Boa noite para a Sônia e para o Gustavo, sejam bem-vindos. Chamou muito a minha atenção esse vídeo, porque daí um respondia uma coisa, outro outra, e de repente uma pessoa muito sensata, né? Ela respondeu: vocês sabem por que essas pessoas que têm a vida toda errada, essas pessoas que estão em pecado, estão lá na frente das igrejas pregando, estão na frente das igrejas cantando? Elas só estão fazendo isso porque os santos estão calados. Elas fazem isso porque você que se diz que é tão santo que deveria fazer, não faz. Mas elas mesmo em pecado, elas estão falando de Jesus. É forte para nós, é forte para as nossas vidas. Boa noite para o Lucas e para minha Sarinha. É forte para nós. Boa noite para a Jori, boa noite para a Lala, para o Paulo. Porque o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes nós criticamos outras pessoas que estão fazendo. E eu vejo na vida dessas duas mulheres, de Susana e Joana, que só fala aqui o nome delas. Muitas vezes a gente pergunta: você sabe quem foi Susana na Bíblia? Ou você sabe quem foi Joana na Bíblia? As pessoas não sabem, porque geralmente as pessoas sabem de nomes que tiveram mais relevância, tiveram livros escritos, como Débora, Maria, Esther, Ruth, né? Que teve uma passagem mais relevante. Mas essas duas mulheres, elas mesmo tendo uma vida errada, elas, quando iam atrás de Jesus e com aquilo que elas tinham, elas compartilhavam com as pessoas. Isso é compartilhar graça e misericórdia. A música que foi cantada no começo aqui dizia que logo eu, tão pobre pecador, logo eu finito, logo eu carnal, mas tem um Deus que é imortal, um Deus que me ama tanto e que de graça doou tudo para mim. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós estamos esperando por coisas tão grandes. E essas mulheres, elas eram mulheres tementes a Deus. Elas tinham uma característica muito forte, porque onde elas passavam, as pessoas podiam ver realmente Jesus na vida delas. Porque quando elas tiveram um encontro com Jesus, elas foram transformadas. Ou seja, mudou-se a vida delas. Elas temiam ao Senhor. Nós temos que ter temência de Deus. E o que é isso? É ter medo de Deus? Não. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter obediência, nós temos que ter realmente respeito por Deus. Assim, a gente é capaz de amar o próximo.
quando nós tememos e obedecemos a Deus, nós somos capazes de amar o próximo, de ter misericórdia para o nosso próximo. Lá em Mateus 5,47 fala assim: se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo os demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Muitas vezes você cumprimenta só as pessoas que você acha que é importante você cumprimentar na tua vida. Muitas vezes você se acha tão santo que você não é capaz de cumprimentar outra pessoa porque, não, eu não posso me misturar com eles. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que se nós não cumprimentamos os demais, nós somos sendo hipócritas, nós estamos sendo como eles também. E essas mulheres, elas entenderam a palavra de Deus e elas continuavam pregando e incluindo as pessoas. Então, naquele tempo, imagina, Jesus ia passando e andando e multidão indo junto com Jesus, inclusive seus apóstolos e mais outras pessoas. E essas mulheres, elas investiam o seu dinheiro e o seu tempo para ajudar nesse ministério de Jesus. Às vezes você está na tua casa, você tem um dom e você se fecha nesse dom e você não faz nada para ajudar a espalhar o Evangelho de Cristo. O que tu tens feito? Como você tem usado os teus bens, como você tem usado a tua vida, o teu tempo nesse ministério que é pregar a palavra de Deus, que é compartilhar misericórdia, compartilhar graça, né? Como você está agindo no teu trabalho? As pessoas no teu trabalho, os teus colegas de trabalho, quando olham para você, elas conseguem ver que há alguma coisa de diferente na tua vida? Essas mulheres, elas tinham um propósito. E nós precisamos conhecer o nosso propósito aqui nessa terra. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos celestes. Nós estamos aqui de passagem, então nós temos que entender o que é o nosso propósito aqui nessa terra. Muita gente fica sempre procurando andar e anda em círculo, porque não consegue saber, não consegue focar, não tem um propósito para a sua vida, não tem um alvo, não tem um objetivo. Eu acho assim que é muito legal quando a gente vê hoje muitas pessoas com uma idade mais avançada voltando a estudar, voltando a trabalhar, voltando a fazer tantas coisas, porque ainda tem objetivos na vida. Essas pessoas ainda têm alvos, coisas que querem fazer, e isso é muito importante. Mas o mais importante ainda de tudo isso na nossa vida é quando nós focamos e colocamos os nossos objetivos nas mãos do Senhor, perguntando para Deus: qual é o teu propósito na minha vida? Certamente só Deus ele pode revelar o verdadeiro propósito que ele tem para cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz que nós fizemos os planos, mas é Deus quem bate o martelo e diz assim: é isso aí, vai por aí que vai dar certo, né? Nós, muitas vezes, hoje, ninguém mais se comove com o sofrimento de outra pessoa. Ninguém se comove com o que as outras pessoas estão passando. Isso é falta de misericórdia, é falta de você ter graça na vida de outra pessoa. E quando acontece uma tragédia, daí todo mundo quer ajudar de alguma forma. Agora aconteceu todas as chuvas no Rio Grande do Sul. Então todo mundo, eu vejo que todo mundo está se mobilizando para mandar coisas para lá. Talvez não seja tudo isso que eles precisem lá. Talvez essas coisas nem vão chegar tudo que estão arrecadando, porque em todo lugar que a gente vai, em todas as coisas, tem alguém arrecadando alguma coisa para enviar para o Rio Grande do Sul. Claro que nós temos que fazer isso, claro que nós temos que fazer a nossa parte, eu não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas nós temos que fazer isso sempre, não pode haver uma tragédia para que o nosso coração venha a ficar sensível com as coisas. Muitas vezes nós só nos sensibilizamos quando nós vemos algo muito grande acontecer e nós não conseguimos ver as coisas que estão acontecendo todos os dias ao nosso redor. Hoje eu tenho uma irmã famosa, né? Eu tenho uma irmã que é cantora, uma irmã que já escreveu livro, uma irmã que faz música, e ela assiste sempre, ela está assistindo, que é a Anitta, né? Lá em Xanxerê. E hoje ela me mandou uma música muito triste, mas muito linda, porque ela mandou para mim e ela escreveu assim: essa música, ela assistiu uma notícia, né? Uma notícia muito triste, e rapidinho ela correu e escreveu uma música, e ela gravou essa música e mandou para mim.
E essa música conta a história de um esposo que mata a esposa, né? Quanto feminicídio nós temos visto no nosso dia a dia, em todas as notícias, e está acontecendo no nosso lado, com o nosso vizinho, e nós não nos sensibilizamos mais com isso. Nós não falamos mais sobre essas coisas. Parece assim que isso se tornou algo tão banal na nossa vida que nós não percebemos mais isso, né? Boa noite para o Márcio, para a Neuza, boa noite para Maristela lá em Varjão, né? Maristela, seja bem-vinda, né? Boa noite para a Beth lá em Curitiba, para a Shirley ali em Monte Castelo. Então, assim, e hoje quando eu recebi aquela música da minha irmã, eu fiquei pensando assim, muitas vezes isso está acontecendo todos os dias, porque você liga o jornal, fala todos os dias disso, acontece todos os dias. Mas que misericórdia, que graça do Senhor Jesus, tu estás espalhando por onde passas, que vai evitar que essas coisas aconteçam. Será que você está realmente vivendo dentro do propósito de Deus? Porque quando um pai tira a vida de uma esposa que deixa seus filhos órfãos, como essa pessoa estava vivendo dentro de um propósito de Deus? Não estava. O mundo jaz no maligno, a gente entende isso, a gente sabe isso, mas nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos que estamos aqui só de passagem, nós estamos peregrinos nesse mundo. Certamente não é fácil, porque nós não conseguimos desviar desse mundo, mas nós temos que desviar os nossos olhos espirituais disso. E nós temos que colocar o nosso coração na presença de Deus, pedir para que Jesus quebrante os nossos corações. A palavra diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Deus, que é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso está escrito em Atos 20, 24. Será que você está testemunhando desse evangelho ou você tem a tua vida preciosa por outras coisas? Vejam bem o que diz a palavra. Boa noite, Jairo, seja bem-vindo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Como está sendo o teu testemunho desse evangelho da graça de Deus? Onde você está passando, as pessoas estão vendo Jesus na tua vida? Ou simplesmente olham para vocês assim, aquela pessoa está lá na igreja e não está, é a mesma coisa. Quando alguém está precisando de ti, o que tu tens feito? Essas mulheres, Susana e Joana, elas dispunhavam seus bens, elas disponibilizavam seu tempo para estar ajudando as pessoas. E tu, o que tens feito? Será que é só quando acontece uma tragédia grande, como essa chuva lá no Rio Grande, que hoje as pessoas precisam, você se mobiliza, daí você chora, daí você fala, daí você vai atrás, e mais triste ainda que a gente fica vendo as pessoas ajudando e tirando foto e postando que estão mandando, que estão enviando, que estão fazendo isso, e a palavra de Deus diz que quando nós fizemos uma coisa com a mão direita, nem a mão esquerda precisa ver que nós fizemos isso. Então, às vezes, você vê tantas coisas, hoje com as mídias sociais, as pessoas postam tantas coisas, mas o Senhor Jesus, Ele sonda os nossos corações. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus, Ele continua tocando hoje em homens e mulheres. Jesus, Ele continua curando, ele continua libertando, Ele continua salvando pessoas que vão ficar cheias do Espírito Santo e que vão servir ao Senhor como os discípulos com graça e misericórdia divina. Quando você se colocar realmente nas mãos do Senhor, quando você orar ao Senhor, quando você pedir, Deus, eu quero ser uma pessoa que compartilhe da tua graça, da tua misericórdia na vida do próximo, que seja o teu vizinho, seja o teu colega de trabalho, seja o teu colega na escola, seja aqueles filhos que ficaram órfãos, seja aqueles pais que perderam um filho. Às vezes a gente não consegue mensurar a dor, a gente gosta de comparar a dor, a gente gosta de criticar as pessoas que estão sofrendo, mas coloque-se no lugar dessas pessoas.
Ajuda essas pessoas. Como está a tua caminhada pelas ruas, pelas vielas da tua comunidade? Como está a graça e a misericórdia de Jesus? Será que as pessoas podem sentir isso através da sua vida? O que está sendo o principal na tua vida? Dinheiro, fama, estudo? Certamente tudo isso é bom e tem valor para nós, mas nada pode ser superior e mais precioso em nossas vidas do que cumprir o que Deus colocou como propósito nas nossas vidas. O nosso coração tem que ser um coração grato. Aquelas mulheres, quando Jesus passou e elas sentiram a presença de Jesus, elas com gratidão serviam. Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito todos os dias na nossa vida. E tem sido muitas coisas. Tem sido muitas coisas. Às vezes eu fico olhando, não somos merecedores de nada. E o Senhor tem cuidado de nós todos os dias de nossas vidas. Mesmo sendo pobre e pecador, mesmo não tendo valor, mesmo sendo finito, mesmo sendo carnal, porque o homem, ele tem essas necessidades humanas. Jesus, ele nos olha e ele nos ama e ele quer fazer muito mais por mim e por você. Basta que nós venhamos abrir realmente o nosso coração para Jesus. Jesus, ele tem um propósito maravilhoso para realizar em você e através de você. É só nós estarmos prontos realmente para seguir e deixando fluir a graça e a misericórdia para todos os que nos rodeiam. Como é bom você ver que alguém ainda tem sensibilidade, né? Quando eu falei dessa minha irmã, é porque eu vejo quanta sensibilidade ela tem, né? Que ela possa usar os dons dela para colocar numa música aquilo que o coração dela sentiu, a tristeza que sentiu no momento que ela viu aquela notícia. E muitas vezes nós ouvimos tanta notícia e já estamos tão acostumados que o nosso coração está duro e não consegue perceber o sofrimento das pessoas. Que Jesus possa realmente estar com cada um de vocês, fazendo aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, que a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo se move dentro de nós até mesmo com gemidos inexprimíveis, sem barulho, sem nada, gemidos inexprimíveis, para que nós possamos ver e sentir o quão grande, quão bom e quão maravilhoso é esse nosso Deus. Um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Amém. Que o Senhor possa realmente ser com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor possa realmente estar nos abençoando, né? Mas principalmente, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver as pessoas ao nosso redor que precisam desse amor de Jesus. Vamos orar? Querido Jesus, eu te louvo e te agradeço. Te peço nessa noite, Deus, que tu possa sondar os nossos corações, que tu possa vir, Senhor Deus, a fazer algo nas nossas vidas, que nós possamos tornar-nos mais sensíveis à tua palavra, mais sensíveis, Deus, ao próximo, mais sensíveis àquelas pessoas que estão necessitando de nós. Que nós nunca venhamos a nos acostumar, Senhor Deus, com a maldade, com as coisas erradas, mas que possamos estar compartilhando da tua graça e da tua misericórdia para todos os que nos rodeiam. Nos abençoa, Senhor Deus, e que tu possas, Pai, fazer grande coisa através de cada pessoa e principalmente para cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pelo teu grande amor conosco. Nos abençoa em todo o tempo. Amém. Que Deus possa estar cuidando e abençoando cada um durante todo esse restante de semana. E até no próximo domingo, quando nós teremos o nosso culto, às 9h30 da manhã, aqui na PIB Papanduva, e que Deus possa realmente nos abençoar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci.
Filho, poderosa salvação.